Olá, família. Aqui é Emerson. E esse é o Caminho do Mago no Portal Nexus. E este é a nossa série de vídeos Virtudes do Mago, onde eu peço que a gente debruce sobre temas onde a gente trata de ética. E claro que debruçando sobre esses assuntos eu não pretendo ser nenhum mestre dotado de todas as informações, pelo contrário. Aqui a gente está aberto a discutir de temas onde a cabeça precisa estar aberta para deixar até perguntas mesmo, para a gente se fazer, para a gente refletir, porque tratar de ética e falar de virtudes é buscar em nós o melhor para trilhar uma jornada de autoconhecimento, de melhorias, uma jornada de se conhecer, uma jornada que não é fácil e que nem todo mundo está preparado de fazer. Seguimos então com a quarta virtude, a virtude da integridade da palavra. Você já parou para pensar no poder que a gente tem toda vez que abre a nossa boca? Ou quando a gente coloca o dedo na tela do nosso celular para postar alguma coisa? A gente vive num mundo onde estamos afogados em palavras, são mensagens no WhatsApp, discussões no nosso trabalho, promessas de político, legendas de Instagram, papo furado no fim de semana. A palavra virou quase um ruído de fundo. Às vezes perdeu peso, perdeu a mágica. Mas se eu te disser que em algumas culturas mais antigas, em filosofias profundas, falar sempre foi considerado um ato de magia, um ato de criação. Se você tem acompanhado a nossa série, A Virtude do Mago, sabe que a gente não está falando de magia de cartola, a gente não está falando de ilusionismo, a gente não está falando de magia pirim-pim-pim. Aqui a gente está tratando de autoconhecimento, de valores, de como a gente consegue moldar a gente mesmo num nível de se transformar em uma pessoa melhor, de modificar o seu eu para sobreviver no mundo e evoluir como pessoa. Isso é, para mim, ser um mago, viver com ética. Isso é ter autodomínio, ter poder sobre si, né? Com responsabilidade. E talvez a principal ferramenta para isso é a palavra. Então a virtude de hoje é a integridade da palavra. E ela vem corrigir uma distorção grave do nosso tempo, que é a ideia de que a palavra é só vento e que essa mentirinha social não tem problema, ou que manipular as emoções das outras pessoas com discurso é só saber se comunicar. Não. Palavras têm o poder de criar mundos. Símbolos moldam as realidades. Então, vamos falar sobre isso, vamos restaurar o peso daquilo que a gente diz. De onde a gente tira essa seriedade toda? Isso não é uma invenção de coach quântico. São sabedorias que a gente aprende das antiguidades. E como eu gosto de puxar na história, vamos puxar lá do nosso continente afrodiaspórico. E remetendo às filosofias iorubás, por exemplo, existe o conceito de axé, que muita gente hoje acha que é só uma energia cósmica, ou uma coisa difusa, mas não é. É o poder de realizar. É o poder que permite que as coisas aconteçam, e esse poder é carregado e ativado através e pela palavra.
A palavra ritualizada, a palavra dita com intenção, que tem o poder de materializar o mundo ao nosso redor. Se você pronuncia algo com força certa, aquilo se torna realidade. É um poder que vem da divindade, é divino e também é humano. Se a gente caminha ali para a região Congo, nas filosofias Banto, encontramos o Nintu, que é o princípio vital que une tudo. Para essa cultura, a palavra não descreve a realidade, ela participa da realidade, é um evento. Quando você fala, você está alterando o equilíbrio do universo. Não é só comunicação, é ação. E aí, se a gente dá um salto no tempo e vamos para a Grécia Antiga, os filósofos estoicos como Sêneca e Epiteto já diziam: a gente não sofre pelas coisas, mas pelo que a gente diz a nós mesmos sobre as coisas. O discurso interior é a base da nossa paz, e o discurso exterior, ele precisa ser verdadeiro, útil e também construtivo. Se não for, é melhor a gente ficar quieto. O pensador Michel Foucault, que já é mais próximo de nós, aqui no século XX e XXI, resgatou a ideia grega da parresia, não sei pronunciar, desculpa, que é a fala franca. E aqui não é simplesmente falar o que pensa sem filtro. E aqui eu cometo um grande problema, que eu tenho uma mania de falar as coisas e tento me corrigir. Não é ser grosseiro, é a coragem de dizer a verdade, mas uma verdade que implica risco. É a palavra que compromete quem fala com aquele que ouve. É o oposto do discurso vazio, do poder que só quer se manter bonito. Se a gente der uma olhada para os nossos irmãos da cosmologia ameríndia, a palavra também tem poder de cura e de criação. Um xamã não canta porque é belo e bonito. Ele canta para se contactar com seus parentes espíritos da natureza, para dar ordem ao caos, para encontrar e resgatar de volta a saúde e o espírito daqueles que estão doentes. Consegue perceber um fio comum? De um lado do oceano ao outro, a palavra nunca foi apenas um jeito de falar. É um nó, é um contrato, é um compromisso com a comunidade, com o sagrado do universo. A nossa releitura contemporânea que fazemos aqui não é para que a gente saia entoando cânticos em línguas que a gente não conhece. É para entender que toda vez que a gente fala, a gente está exercendo um poder no universo. E poder exige ter responsabilidade. E como é que a gente faz isso na prática? Como praticar a integridade da palavra? É fazer do nosso discurso uma extensão das nossas ações. Como os nossos antigos chamavam de congruência. É a gente ser uma pessoa de uma peça só. Se a gente diz que vai fazer, a gente vai lá e faz. Se a gente não pode fazer, a gente não diz que pode. Se a gente errou, é assumir que erramos. Se a gente está sentindo, é dar nome nisso com cuidado. Isso se manifesta no nosso comportamento diário. É o sim que é sim. É o não que é não sem rodeios. É não usar a palavra para criar confusão, para semear dúvida onde havia clareza, para destruir a reputação de quem não está na sala. Agora, cuidado.
Existe uma versão distorcida, uma versão colonizada dessa virtude. Muitas vezes, a gente importou uma ideia de palavra de honra que servia para manter hierarquias. Como, por exemplo, um coronel que dava a palavra e todos tinham que obedecer. O chefe que falava grosso e acha que isso é liderança. Isso não é integridade, é autoritarismo. É a palavra usada como instrumento de dominação para calar o outro e para impor medo. Ou pior, existe também a versão instagramável da palavra. A pessoa que posta frases bonitas sobre amor, mas na vida real está tratando as pessoas mal, trata a família mal. Ou uma pessoa que pode ser uma posição política que discursa sobre ética, mas negocia nos bastidores de outra forma. Essas coisas são palavras vazias, são espetáculos. É um discurso sem lastro, que só busca produzir uma realidade ilusória. A forma verdadeira da integridade da palavra não precisa de palco, ela precisa de presença. Como toda virtude, existe uma sombra e a gente precisa tomar cuidado. Qual sombra essa virtude estabiliza? Toda virtude existe porque existe uma sombra, um desequilíbrio que ela precisa estabilizar. Nesse caso, o vício dessa virtude é a palavra manipulação. Ela estabiliza quando a palavra é usada como uma comunicação hipnótica para vender ilusão, para explorar o medo, a dor, o desejo alheio em benefício próprio. Pensa num sujeito que sabe falar bem, que te envolve com um discurso bonito, mas você sai da conversa sentindo que foi enrolado. Ou aquele tipo de influenciador que vende cursos prometendo a solução mágica para sua vida, usando palavras que acionam seu desespero. Isso é o oposto do que aqui o mago do caminho do mago, desse tipo de magia, quer esclarecer. Isso sim a gente pode chamar de feitiçaria do pior sentido. É usar o verbo para aprisionar o outro. A caricatura dessa virtude é aquela pessoa rígida, que se orgulha de ser sincero e usa isso como desculpa para ser cruel. Falei porque sou verdadeiro. Não. Verdade sem cuidado é violência. Pensa comigo. Todo mundo gosta de diamantes, não gosta? Eu escutei esse exemplo uma vez. Mas você gostaria de receber um diamante numa caixinha de presente? Ou se te tacasse um diamante no meio da testa? O diamante é a verdade. Entende a diferença? A integridade vira um instrumento de dominação se for usada com violência. A pessoa que faz isso não quer ser íntegra. Ela quer ser temida. A pessoa que está no caminho do autoconhecimento, que é íntegro, usa a palavra para libertar, não para amarrar. Essa pessoa sabe que a verdade dita com amor tem o poder de curar. A verdade dita com raiva quer ferir. E é a gente que escolhe. Vamos a um exercício prático. Tá, como que a gente vai treinar isso aqui no dia a dia? Não precisa ser um monge, precisa prestar atenção. Primeiro, de novo, aquela pausa antes do envio. Quantas vezes a gente bate o dedo no celular, responde uma mensagem com raiva e depois se arrepende? O primeiro exercício é simples. Antes de postar, comentar ou responder, respira e pergunta: isso que eu estou dizendo vai construir ou vai destruir? Isso vai esclarecer ou vai criar mais confusão? Se for só para extravasar a raiva,
Não posta não. Espera 10 minutos. O mundo não vai acabar. A palavra de um mago não é reativa, ela é consciente. Segundo, e essa aqui é pesada, a gente vive numa cultura do jeitinho, onde furar um compromisso virou normal. Vou dar um jeito de não ir, vou dar uma desculpa. Gente, integridade da palavra é honrar o que você combinou. Se você combinou horário, chega no horário. Se você prometeu entregar um trabalho, entrega. Se não vai dar, avisa antes. Parece simples, mas é revolucionário. A sua palavra vira um ativo. As pessoas passam a confiar em você, não porque você é bonzinho, mas porque você é confiável, porque você tem palavra. Terceiro, tenha o seu discurso interno. E a palavra que você usa consigo mesmo, como que funciona? O que você fala na sua cabeça quando você erra? Eu sou um fracasso. Eu não sirvo para isso. Olha, é difícil a gente trabalhar esse lado, mas isso também é palavra. E ela também está criando um mundo dentro da gente, um mundo interior. Eu mesmo, às vezes, tenho que falar em voz alta comigo para relembrar que a palavra tem poder. E parece que eu crio outro Emerson para poder conversar. Porque eu tenho que lembrar que eu preciso me falar a verdade. E que a verdade não é que eu sou um fracasso, é que eu tenho força. Substitua a palavra que te diminui pela palavra que te traz a melhor, que te convoca para a verdade. Isso não é autoajuda barata, é reestruturar a sua própria realidade. Se a palavra cria mundo, comece criando o seu mundo interior, com mais gentileza, autoamor, firmeza, com mais compaixão. Agora aquela parte que a gente leva para frente do espelho para o nosso banho, né? Respira fundo. Vamos fazer perguntas para nós mesmos. E a gente nem precisa responder ela em voz alta, mas leva para você, tá? A quem a minha palavra serve? Quando eu falo, eu estou tentando parecer superior ou eu estou tentando construir alguma coisa com a outra pessoa? Existe alguma promessa que eu fiz e nunca cumpri e finjo que não é comigo? Uma promessa para um parente, para um amor, para um filho, para um parceiro, para mim mesmo? Eu estou usando a minha palavra para manipular a percepção que os outros têm de mim? Ou eu permito que a minha palavra revele a pessoa que eu realmente sou? No lugar em que eu trabalho, na minha comunidade, a minha palavra é um instrumento de poder sobre os outros ou um instrumento de poder com os outros? Incomoda, eu sei. E dói, eu sei. Mas essas perguntas expõem as nossas incoerências e se você está nesse caminho, você está querendo evoluir e melhorar. E é só encarando a incoerência que a gente amadurece. Aqui eu quero fazer um movimento importante de descolonização desse pensamento. Por muito tempo, nos ensinaram que a palavra sábia vem só dos livros dos europeus, ou que a palavra espiritual tem que ser dita em latim ou em sânscrito. Mas a nossa vivência aqui no Brasil, na diáspora, nos ensina outra coisa. A nossa palavra mágica não é a mesma palavra que vem do Tibete. A nossa palavra tem sotaque, tem ginga, tem força que sobrevive. É a palavra da nossa mãe nos educando, da firmeza da nossa avó que faz na nossa porta. É a palavra do nosso mestre de capoeira, do nosso professor de vôlei, que ensina a nossa história, dos nossos professores da escola. É a palavra do nosso líder comunitário que nos dá força, até do nosso pastor da igreja, do nosso mãe de santo,
É a nossa palavra do dia a dia que faz a gente ser melhor. Então, aproprie-se da palavra da sua comunidade. Entender que o seu muito obrigado, um por favor, um bom dia, um bom trabalho, dito com o olho no olho, às vezes vale mais que um discurso ensaiado. É perceber que fofoca destrói comunidade, mais que uma palavra de apoio que sustenta uma família. A nossa ancestralidade não está só na África mítica do nosso pensamento, está na forma como a gente se comunica, na venda da esquina, no postinho, na feira. Descolonizar a palavra é parar de imitar um jeito de falar que não é nosso e descobrir o poder que tem a sua própria voz no nosso próprio território. É entender que a nossa história contada pela gente é um ato de resistência. Então, para fechar aqui, a quarta virtude do mago, a integridade da palavra, é um convite para que a gente possa redescobrir o silêncio e o som. E não é sobre ser perfeito, sobre nunca errar. É sobre estar presente no que a gente está dizendo. É sobre entender que cada palavra é uma sementinha. O que você quer colher amanhã? Cuidado com quem tenta te hipnotizar com palavras bonitas e vazias. Desconfie de quem promete mundos sem colocar a mão na massa. E seja você e seja eu mesmo, falo para mim, né? A pessoa que tem a palavra de peso, que tem lastro e que tem coração naquilo que fala. Porque no fim, nós somos os magos. Não é aquele que faz a magia com as palavras, é aquele que é feito pela palavra. E que por isso sabe usar ela com responsabilidade de quem sabe que está a todo momento criando o próprio caminho. Eu te encontro aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida, tá? Um beijo.